Olá, servidor, seja muito bem-vindo ao canal Finanças do Servidor, em que o foco é educação financeira voltada ao servidor público. Você viu que nessa semana o Copom, órgão do Banco Central, Comitê de Política Monetária, aumentou a taxa Selic de 2% para 2,75% ao ano. O que é que isso influencia na sua vida? Primeiro, vamos entender juridicamente a conformação desses órgãos, tá? O Sistema Financeiro Nacional, de acordo com a Lei 4595 de 1964, ele é composto pelo Conselho Monetário Nacional, que é o órgão de cúpula, tá, do Sistema Financeiro Nacional, o Banco Central, o Banco do Brasil, o BNDES e demais instituições financeiras públicas e privadas. Então, nós temos Conselho Monetário Nacional, Banco Central e os demais bancos e instituições financeiras públicas ou privadas, tá? O Banco Central, por sua vez, ele é administrado por uma diretoria composta de 9 membros, de acordo com o decreto 91961 de 85. Um desses será, evidentemente, o presidente. Todos são nomeados pelo presidente da República. Tá? O Conselho Monetário Nacional, o órgão de cúpula do sistema financeiro, ele, de acordo com a Lei 969, a lei que criou o Plano Real, ele é composto pelo ministro da Economia, presidente do Banco Central e secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. O Conselho Monetário Nacional dá as diretrizes, o Banco Central irá cumpri-la. O Copom, órgão do Banco Central, portanto, também está vinculado às diretrizes dadas pelo Banco Central. É novidade esse aumento de 2 para 2,75? Sim, é. Isso, como vocês estão vendo na reportagem do jornal Valor, é a primeira alta em 6 anos. Tá? Vamos ver a trajetória da Selic nos últimos tempos. Veja que em 2012 ela estava em 7,25. Todos esses dados são relativos a dezembro de cada ano, com exceção de último dado, que é obviamente relativo a esse aumento, março de 2021. Então, em dezembro de 12, a Selic estava em 7,25. Em dezembro de 13, 10, 14, 11,75, 15, 14,25. A partir daí, a Selic começa uma tendência de queda. E essa tendência de queda segue até agora. Tá? Em dezembro de 2020, já estávamos em 2, a mínima histórica. Em janeiro, permaneceu em 2. Lembre-se que o Copom se reúne a cada 45 dias. Tá? Isso é uma cópia do modelo americano, que também tem um órgão que se reúne a cada 45 dias para tratar das taxas de juros da economia. E agora a Selic subiu para 2,75. Tá, a Selic subiu a 2,75. Mas o que é a Selic, finalmente? Será que o Copom fixa a taxa Selic? Não. Veja, o Copom ele fixa a taxa Selic meta. A Selic meta é fixada pelo Copom. A taxa Selic, ela não é fixada pelo Copom. Ela é fixada pelo mercado. Como? Os bancos precisam acabar o dia com um caixa positivo. Imagine um banco que teve um ótimo dia, emprestou muito dinheiro, mas está com um caixa abalado, está com pouco dinheiro em caixa. E outro banco que não teve um dia tão bom assim, mas está com caixa cheio. Esse banco que teve um dia mais interessante vai pedir dinheiro emprestado para esse outro. São contratos de curtíssimo prazo, de um dia só. Quando lastreados em títulos da dívida pública federal, esses contratos são registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, o Sistema Selic, que, por sua vez, calcula a taxa cobrada nesses empréstimos interbancários. Essa é a taxa Selic. Tá? O Banco Central tenta influenciar na taxa Selic, fixando a Selic meta e fixando também, simultaneamente, a taxa de remuneração do título da dívida pública federal, conhecido como Tesouro Selic. Mas não é o Banco Central que fixa a taxa Selic, vamos destacar, é o mercado. Tá? Essa subida da taxa Selic melhorou muito a situação dos investimentos de renda fixa? Não, não melhorou. O que é que importa ao fim e ao cabo em qualquer investimento? A rentabilidade real. Vamos ver a rentabilidade real dos investimentos que tinham como benchmark, como parâmetro, a Selic ou o CDI, que é sempre um pouco abaixo da taxa Selic. Olha só, desde dezembro de 2019, a rentabilidade real estava negativo daqueles investimentos que tinham como rentabilidade a Selic ou o CDI.
Por que estava negativo? Porque a inflação superava a taxa Selic. Tá? O IPCA está aqui em amarelo, índice oficial de inflação do país, índice de preço ao consumidor amplo. Veja que o IPCA, ele a partir desse momento, passa a superar a Selic e os juros reais tornam-se negativos. Né? Tornam-se negativos a partir daqui. Veja só, estava em 2,41% negativos. Com essa subida da taxa Selic, os juros reais estão em 2,33% negativos. A pessoa que investir, portanto, em elementos de investimento que tenham como remuneração a Selic ou o CDI, continua tendo resultado negativo. E a poupança? Todas as vezes em que a taxa Selic estiver abaixo de 8,5%, a poupança é remunerada com 70% da taxa Selic. Então, a poupança seguirá menor do que a taxa Selic e, por consequência, os investimentos nela feitos continuarão dando resultado negativo. Tá? Vejam como o resultado dos juros reais dos investimentos em renda fixa vem caindo muito. Né? Eles estavam aqui em 14%, em 5% positivos. E aí, 3,23 positivos em 15, chegaram a 7 em 16 e começaram a trajetória descendente até que passaram, nesse momento aqui, a ser negativos. Né? A partir de dezembro de 19, continua nessa faixa de juros reais negativos até hoje, que é o comum, tá? Nas grandes economias do mundo atualmente. A economia americana está com juros negativos, a japonesa há muitos anos com juros negativos, diversos países europeus, entre os quais os maiores, a Alemanha, a França, com juros negativos também. Tá? Portanto, não vai adiantar correr para a renda fixa agora, que a sua situação, você que é mais conservador, né, tende a gostar desses investimentos em renda fixa, sua situação não vai melhorar. Você continuará recebendo resultado negativo. Outra repercussão. Ao aumentar o valor da remuneração do Tesouro Selic, o Banco Central aumenta o valor da dívida do país com aqueles que emprestaram dinheiro via compra desse título, via compra do Tesouro Selic. Esse valor subiu quanto? Subiu na mesma proporção do aumento da taxa Selic. Se a taxa Selic subiu 37,5%, né, de 2 para 2,75%, aconteceu a mesma coisa com o valor da dívida. Olha a consequência para você, servidor. Lembra daquele esforço gigantesco que se fez na PEC emergencial, né, nas punições que foram impostas aos servidores? Você pode vê-las no último vídeo gravado por mim aqui no canal. Recomendo que você o veja. Esse esforço para conseguir aqueles 44 bilhões vira pó diante do aumento do valor devido pelo país por conta do aumento da taxa Selic. Se a atividade econômica não melhorar, se as receitas do Estado brasileiro não melhorarem, as despesas subirão e de nada terá adiantado aquela suposta redução de gasto com as punições impostas aos servidores, se tudo foi compensado com esse aumento da dívida por conta da subida da taxa Selic. É isso, meu caro servidor. Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários que eu a responderei. Aproveite para curtir o canal e passar a acompanhá-lo para ter sempre as melhores dicas relacionadas à educação financeira do servidor público. Até uma próxima oportunidade.